Olá, meu nome é Jean, sou aluno do curso de Direito da Faculdade Estadual do Tocantins, Unitins. Eu estudo no campus de Paraíso e, em atendimento à disciplina de Teoria Geral de Processo, o professor determinou que a turma fizesse a distribuição de todos os princípios da Teoria Geral de Processo e formassem grupos. Cada grupo falaria sobre um princípio. A nossa turma, perdão, nosso grupo, que é constituído por Marciana, Lucas, Eber e eu, que vos falo, sou o Gil, nós ficamos com o princípio da ampla defesa e do contraditório. Olá, sou o Vicente Lucas, onde fiquei responsável para discorrer sobre o princípio do contraditório com aplicação às esferas civil e penal. O contraditório, ele é consagrado em nossa Constituição Federal ao lado da ampla defesa, em seu artigo 5º, inciso LV, que determina aos ligantes em processo judicial ou administrativo e os acusados em geral são assegurados do contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a elas inerentes. Uma observação que se dá é que o contraditório e a ampla defesa são institutos distintos. Um dos objetivos do contraditório é que possa influenciar na decisão final do juiz. Sua aplicação no processo civil se divide em duas exigências. A primeira é de que as partes nos processos devem saber de tudo o que nele ocorre. Ou seja, quando o autor exerce seu direito de ação perante o judiciário, o réu tem direito de ser informado sobre a existência do processo. A segunda é de permitir que ambas as partes possam se manifestar no processo e apresentar suas razões e pretensões, que se oponham ao que é apresentado pelo adversário. Ou seja, a primeira vai o oficial de justiça em sua casa informar sobre como uma intimação, né? Já a segunda é você ir lá perante o judiciário, perante o juiz e apresentar suas pretensões. Já no Código Processual Civil, no artigo 7, determina que é assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais e aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e aplicações de sanções processuais, competindo ao juiz velar pelo efetivo contraditório. Caso não seja observada nessa órbita do direito, conforme determinação do artigo 115 do CPC, ou seja, o Código do Processual Civil, a sentença ou será nula em relação aos que participaram do processo ou ineficaz, nos demais casos, para aqueles que deixarem de ser citados. Já a sua aplicação no processo penal, o princípio atinge dimensão mais ampla. Como aqui se discute a liberdade de locomoção do indivíduo, ainda que o acusado não queira apresentar defesa, a ele será dada obrigatoriamente defesa técnica. Nesse sentido, o artigo 261 do Código de Processo Penal, o CPP, determina que nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. Assim, o réu tem o direito e dever de participação, que acontece mesmo que ele permaneça inerte, ou seja, tem a obrigatoriedade de participação. A importância aumenta sobremaneira aqui, chegando-se à possibilidade de destituição do defensor no tribunal do júri, caso o acusado seja considerado indefeso, ainda que ele tenha defesa. Isso é determinado no artigo 497, inciso 5 do CPP. Ou então, concluindo, no processo civil há uma faculdade ao indivíduo de que se manifeste. Ele pode, se preferir, permanecer inerte. Já no processo penal, há notória distinção, e o Instituto obriga que o réu seja defendido. Olá, meu nome é Marciana, eu vou dar continuidade à apresentação do trabalho, falando sobre o princípio da
autodefesa e o princípio da congruência. O princípio da autodefesa obriga que o Estado garanta ao réu a maior e mais completa defesa possível dentro do processo penal. Ela também garante que ele tenha direito de argumentar, de dialogar, e ele é dividido em dois direitos, que é o direito de autodefesa e o direito de defesa técnica. No direito de autodefesa, é quando o réu promove a sua própria defesa. E por meio de dois direitos, que é o direito de audiência e o direito de presença. No direito de audiência, é o direito de ser ouvido perante o juiz, que vai julgar o caso através de um interrogatório. E lá ele dá a sua versão entre os fatos. E o direito de presença é o direito de estar presente em todos os atos do processo. Já no direito de defesa técnica, é o direito que o advogado, o réu, ele tem direito a uma defesa técnica, que é o advogado, né? E a diferença entre a autodefesa e a defesa técnica é que na autodefesa é o próprio réu, né? O réu que vai lá e faz a sua defesa. Já na defesa técnica é pelo próprio advogado. Na autodefesa ela é disponível. O réu ele pode abrir mão de exercer seu direito de apresentar sua versão e até de se ausentar. Já na defesa técnica, ela é indisponível, porque nenhum processo pode tramitar sem que haja uma defesa técnica. A ausência de defesa técnica leva à nulidade absoluta do processo. Se eu tiver na audiência e o advogado não pode proceder com esse processo na defesa técnica. Não pode dar continuidade. A ausência, né, desse advogado leva à nulidade absoluta. E também tem a deficiência, né, que é a nulidade relativa. Na deficiente, se o réu conseguir provar que aquela defesa deficiente gerou um prejuízo a ele, aí ocorrerá a nulidade. Mas se ele não conseguir provar, não ocorrerá a nulidade. Essa é na deficiência relativa. Agora eu vou falar sobre o princípio da congruência, que é o princípio que trata de uma proibição absoluta do magistrado. O juiz ele não poderá conceder nada além ou abaixo do processo, ou mais ou menos, ele não pode conceder, ele tem que conceder o que tiver no processo, não pode passar daquilo. Que é um princípio que vincula, que dá decisão a extra, ultra e infrapetita. O que é isso? A concluência é a mesma coisa que o princípio da sinônimo de correlação, de adstrição. Na infrapetita, o juiz ele concede menos do que aquilo que está no processo. Como, por exemplo, o juiz não pode, os danos morais e materiais. Está lá no processo, danos morais e materiais. E ele dá, o juiz não pode dar um desses pedidos. O juiz pode não dar um desses pedidos, só não pode ignorar um deles. Entendeu? Ele não pode ignorar. Se tem danos morais e materiais, ele não pode ignorar. Ele só pode não dar, mas ignorar ele não pode. Na ultrapetita, o juiz decide além. O juiz decide além do que foi pedido. Se a pessoa pede 8 mil reais, o juiz vai além e concede 10 mil reais pelo dano. Esse é na ultrapetita. E na extrapetita, se a pessoa pede uma coisa e ele dá diferente do que ele pediu. Esse é na extrapetita, que o réu ele pede uma coisa e ele dá outra coisa diferente
do que o réu pediu. É o princípio que eu vou falar um pouco de objeto do processo. O objeto de sentença deve ser o mesmo objeto de imputação, é o que eu estava falando. Se o promotor não pode denunciar por roubo, se lá na sentença está estelionato, entendeu? Uma coisa super diferente. Esse princípio da congruência é importante pela correlação. Ele tem que ser pela correlação, a importância dele. Porque se for além, a quem, ele é um processo incongruente. Porque, tipo assim, no caso, ele seria nulo, né? E o princípio, ele está intimamente ligado ao princípio da ampla defesa e o princípio do contraditório, que é o princípio do... É também relacionado com o sistema acusatório, que o juiz ele não pode decidir diversamente do que pediu a acusação. Ele tem que ser imparcial, entendeu? Lá, não pode ser incongruente. E também o réu ele tem o direito de se defender no processo. O réu ele tem o direito de se defender. Também vou falar sobre a súmula, que eu achei importante, a súmula 523 do STF. Na súmula, eu já falei da súmula, né? Na súmula vinculante, que é a deficiente, da nulidade e a deficiente. Então é isso, na minha parte é isso. Então eu vou comentar aqui com vocês a parte que nos cabe, né? Bom, a Marciana e o Lucas falaram a respeito da congruência, do contraditório e da ampla defesa. A minha proposta aqui é oferecer uma compreensão a respeito do que seria o contraditório, assim como o Lucas fez, o que seria a ampla defesa, tá? Mas explicando uma distinção entre os dois e como mais ou menos eles se conceituam. Pois bem, o princípio do contraditório, ele encontra respaldo na Constituição de 88, no artigo 5, no inciso LV, né? Que diz o seguinte: aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ele inerente. Pois bem, o texto constitucional ele estabelece que dois princípios nesse mesmo, ele estabelece dois princípios nesse mesmo artigo: o contraditório e a ampla defesa. E é importante ressaltar que esses dois princípios eles são diferentes. Existe uma ideia de que eles são princípios sinônimos, né? Justamente porque a atuação desses dois princípios acontece em conjunto, né? Um acontece em decorrência do outro. Vou explicar no decorrer do trabalho, mas gostaria de deixar claro aqui, e o texto constitucional também deixa isso muito claro, que tratam-se de princípios diferentes: contraditório e ampla defesa. Então vamos estabelecer uma compreensão sobre o que viria a ser o princípio do contraditório. Bom, um conceito seria Joaquim Canudo Mendes de Almeida traz o seguinte conceito: contraditório é a ciência bilateral dos atos e termos do processo e a possibilidade de contrariá-los. Ou seja, por que a ciência bilateral? Por que princípio do contraditório? Quando um processo judicial ele está acontecendo, um dos recursos que garante um mecanismo de justiça nesse sistema é justamente que as duas partes elas têm possibilidades elas têm o direito de ciência e a possibilidade de se defender, né? Então, o princípio do contraditório garante, em poucas palavras, garante a ciência do processo, né? Ou seja, se você aí é uma parte no processo judicial, é um direito que você tem de estar ciente de todos os passos que esse processo está tomando, né?
é um dever da justiça lhe informar de todos esses passos. E aí, sabendo que o princípio do contraditório ele estabelece que você tenha direito a essa ciência, a ampla defesa, então, seria a garantia de resposta, né? Ou seja, o que é a ampla defesa? Se o contraditório, de um lado, estabelece que você tem direito a ter ciência do processo, a saber do que está acontecendo, a ampla defesa é a garantia de que você, de fato, vai ter meios para se defender. Um conceito sobre ampla defesa seria o seguinte: garante ao réu direito de defender de imputação feita pela acusação, tendo em vista que, no processo, é considerado parte hipossuficiente por natureza, em relação ao Estado, e que é sempre mais forte por agir através de órgãos constituídos e preparados, valendo-se de informações e dados de todas as fontes de que tem acesso, né? Então, a ampla defesa seria, aí, em poucas palavras, essa garantia de que você vai ter condições de se defender, de que você vai, por exemplo, poder ter um advogado e que você, juntamente com esse advogado, terão recursos para se defender, né? Um exemplo de instrumentos de defesa, né, que são aí arrolados pela ampla defesa, por exemplo, é a contestação, a defesa prévia, recursos de apelação. Cada instrumento desse de ampla defesa tem uma característica própria, né? Mas todos eles garantem aí a efetivação da ampla defesa. Então, eu espero que tenha ficado claro, né, essa correlação entre contraditório e ampla defesa, que a ampla defesa te garante a ciência e, a partir da ciência, o contraditório garante a ciência e que, a partir dessa ciência, a ampla defesa garante o direito de resposta. Nesse princípio do contraditório, nós temos dois princípios, o contraditório e o da ampla defesa. Estes dois princípios, eles são elementos para que haja um processo justo dentro do Estado Democrático de Direito. No que se refere ao princípio do contraditório, tudo que já foi dito pelos colegas, que foram devidamente colocados, nós temos a possibilidade, né, de que assegurar ao cidadão o direito de conhecer, né, as alegações apresentadas pela parte contrária e se contrapor a elas, né. Dessa forma, está ligada a questão, a aplicabilidade do convencimento do julgador. Além disso, na ampla defesa, é importante destacar isso, né, que ela é vista de duas formas. Uma, que ela é especificamente ao interesse do réu, e a outra que se relaciona diretamente ao princípio da publicidade. No caso, está relacionada ao caráter fiscalizador da existência do devido processo legal. Então, o que fica evidente nisso? Que nós, enquanto brasileiros e sociedade de forma geral, nós temos a importância de conhecer nossos direitos. E, apesar de ser um princípio constitucional, cada ramo do direito será. No processo civil, há uma faculdade do indivíduo de que se manifeste. Já no processo penal, o Instituto obriga que o réu seja defendido. E, de maneira geral, nós entendemos que o contraditório não pode ser limitado, mas há uma exceção aí em relação à questão do inquérito policial e nas demais hipóteses, ou seja, para demais hipóteses poderá haver a limitação do contraditório, principalmente quando ele for incompatível com a natureza da medida.